Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, trazendo mais uma análise de texto do O Lance sobre o jogo da final 1 do Carioca entre Flamengo 2, gols de Ayrton Lucas e Pedro, Fluminense 0. Espero que gostem. Sente no sofá, sente na poltrona, relaxe também na cama, deitado, e vamos falar sobre isso. E bom, eu trouxe para vocês essa análise do lance, né? Sempre quando tem a palavra análise, eu sempre trago análise e vamos ver se realmente eu concordo. Fluminense pode reclamar da arbitragem, mas precisa reconhecer que faltou futebol contra o Flamengo. E bom, aqueles que estão reclamando da arbitragem, vamos inicialmente falar isso. Aqueles que estão reclamando da falta que o Léo Pereira fez em cima do John Arias, na minha concepção, ainda mais da forma que foi, era para amarelo. Se você se pega por trás, é vermelho. Mas o que acontece é que o Léo Pereira conseguiu calçar ele de trás para frente. Então, eu não daria cartão amarelo. Tem muita gente que fala assim, mas era para ter dado vermelho porque era uma clara chance de gol. Não era uma clara chance de gol. Já estava chegando os dois zagueiros para realmente defender ali. Então não era uma clara chance de gol. Você pode falar assim, não, realmente ele estava na frente dos zagueiros, mas os zagueiros conseguiriam realmente chegar antes dele. Então não era uma clara chance de gol. Eu tô vendo o tamanho do absurdo que está sendo essa discussão dessa falta, que para mim não foi vermelho. Eu até no momento eu falei cartão amarelo. Teve muita gente que falou assim, vermelho, porque é torcedor. Eu sou um cara que vai chegar no futebol e vai chegar para analisar, entende? Então, na minha concepção, cartão amarelo e não se fala mais nisso. Tricolor não foi envolvente de costume e esbarrou na retranca rubro-negra, que se defendeu com 5 defensores. Não foram com 5, foram com 6. A coragem do Vitor Pereira, eu falei no pós-jogo, e eu novamente volto a afirmar, foi justamente colocar 3 volantes e 3 zagueiros. O Vitor Pereira entendeu e o Diniz não se atualizou com essa situação. O Márcio França é volante de origem. Aí você tem o Gerson, que é volante de origem. Você tem o Thiago Maia, que também é volante de origem. E você tem 3 zagueiros. Você tem 3 volantes e 3 zagueiros. Sabe por quê? Porque o Vitor Pereira entendeu que o Flamengo contra o Fluminense não tem como jogar de igual para igual. E aí quando já estava mais cansado, aí ele colocou um pouquinho mais de ofensividade. E aí, meu filho, se esbaldou no gol. Então, sim, a principal preocupação que eu fiquei pensando justamente do que o Diniz falou foi justamente isso. Eu perdi pro Volta Redonda, mas eu descobri situações que podem realmente ganhar esse jogo. Aí eu pergunto o seguinte, vamos dizer que o próximo jogo do Fluminense, a segunda final, ele mude de novo. O Vitor Pereira mude de novo e coloca muita ofensividade contra o time que está querendo também ser bastante ofensivo. E aí? Sabe, é isso que eu estou te falando. É pensar muito à frente. Eu tô vendo o Vitor Pereira, mesmo perdendo pro Fluminense no primeiro jogo do ano, primeiro Fla-Flu do ano, ele conseguiu descobrir alguma coisa. E que o Diniz não se atualizou. Tá? Tá. Quando vier aqui eu vou parar. Eu vou pedir. Os primeiros de Jorge Silva, né? Sempre é bom falar o nome. Os primeiros 20 minutos da decisão do Campeonato Carioca indicavam que o Fluminense venceria o Flamengo. E
esses 20 minutos, até meu primeiro tempo inteiro, foi marcado por uma frase que eu escutei de vários flamenguistas, né? Que foi justamente: vamos acabar perdendo pro Fluminense e vamos tomar de goleada. E o Fluminense realmente teve muitas chances que realmente podiam fazer com que o Fluminense começasse o jogo ganhando. E aí mudasse completamente todo o panorama de jogo. Mas nesse lance, e em específico do John Arias, chegando cara a cara com o goleiro, e o John Arias vai lá e perde. Sabe, faltou o algo a mais no John Arias. E que pra mim ainda falta muito nele. O tricolor tinha mais posse de bola, trocava passes no meio campo ofensivo e dominava amplamente o adversário que se encontrava quadro em campo. Nada com metade diferente. Só que futebol é bola na rede. E apesar de ter as rédeas da partida, o time de Diniz não teve efetividade, característica que esteve presente no rubro-negro, que acabou vencendo por 2-0. E realmente o Flamengo teve poucas chances, mas essas chances converteram em gols. Enquanto o Fluminense teve até poucas chances também, eu acho que não teve quase nenhum chute. Teve muito poucos chutes no gol. Ele teve até muito pouco chute. Mas, realmente falando, o pouco chute que o Flamengo fez bem convicto, sabe? Fez sabendo o que ia acontecer. Enquanto o Fluminense parecia que não sabia. O Fluminense esteve longe de ser aquele time envolvente. Não, no primeiro tempo foi envolvente. Só que o Diniz não mudou pro segundo tempo. O Diniz, ao invés de querer ganhar o jogo, se escondeu. Ao invés de não tirar o Keno, mas tirar o Alexander e colocar o Marcelo para estrear naquele jogo, não aconteceu. E aí, meu filho, dali pra diante, com as mudanças que o Vitor Pereira fez, só deslanchou. Os 3 zagueiros calados por Vitor Pereira protegeram bem o gol do Santos, que fez apenas uma grande defesa em chute de John Arias, que foi a melhor chance tricolor. Sim, poderia ter mudado o jogo ali. E o John Arias, eu fiquei muito puto, eu fiquei muito revoltado com ele, porque ele poderia ter driblado, ele poderia ter colocado de cavadinha, ele poderia ter feito um monte de coisa. Ele chutou normal. E chutar normal quando o goleiro está muito próximo, sempre dá para o goleiro ganhar. Quando você está muito próximo, não sei se você sabe, mas a estrutura de você fazer o gol no goleiro, ainda mais quando está bem próximo assim, ó, dessa distância aqui, ou você tenta de cavadinha, ou você tenta driblar o goleiro. Se você não está sentindo tanta vontade realmente de driblar o goleiro, tenta de cavadinha. Senão, meu filho, o goleiro vai agarrar. Eu fiquei muito revoltado com isso. Que o Juarez não fez o genial, está lá. Mas fazer o que, né? Não por acaso a jogada saiu após um erro de passe de Gerson, evidenciando que a produção ofensiva foi um problema. E foi realmente. As chances que a gente teve no primeiro tempo foram todas geradas por erros do Flamengo. E que o Fluminense não fez nada. A bola pune, né? Antes de a gente continuar falando sobre isso, eu quero que aconteça tudo que está acontecendo aqui, tá? Na tela. Se é no canal, faça o ter pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor e só bora. Você pode me ajudar com qualquer valor e escrever uma mensagem e eu falo no próximo vídeo, né? Vamos lá. Além de ter zagueiros, o Flamengo teve por muito tempo uma linha de defesa com 5 jogadores, com Alas, Varela e Arthur Lucas. Era uma linha de 5, dava pra ver direitinho. Era uma linha de 3, era uma linha de 5 na verdade história, com Varela e Troço. Uma linha de 3 também vão vendo lá. E o Fluminense lá falou assim, cara, como é que ele vai passar por esse cara? E o Flamengo toda hora dando chutão pra realmente tentar vencer com o Pedro, com o Varela, com o Everton Cebolinha e poder realmente fazer com que o Flamengo gerasse. O jogo do Fluminense tem como ponto forte a movimentação e aproximação dos seus atletas. Isso gera superioridade contra o adversário, possibilitando uma linha. Isso daí todo mundo já sabe. Na prática, o estilo de jogo se faz presente, só que o Fluminense habitualmente enfrenta times com uma linha de 4 defensores. Até mesmo de 3 defensores dá pra fazer isso. Mesmo com uma linha de 5.
O grande problema daquilo tudo foi justamente essa linha de 3 volantes. Ele não vai falar de 3 volantes, ele não vai falar do Matheus França. Cara, que análise ruim é essa? Que análise bunda é essa, cara? Pare de analisar isso. O jogador estreia do Flamengo impediu que a área estivesse coberta. O tricolor rondou as laterais do campo, mas não conseguiu entrar na área em condições claras de chutar. Sozinho, enviado por 3 zagueiros, Germancano foi peça nula no clássico. Eu acho que o Cano tentou chutar muita coisa que ele não precisava chutar, ele podia tocar, sabe? O argentino finalizou apenas 2 vezes, ambas sem perigo e sem direção. É justamente isso. O Fluminense precisa reconhecer que não soube superar a retranca do Flamengo, assim como pode também reclamar da arbitragem. Eu não acho. Léo Pereira poderia ter sido. Não poderia ter sido expulso. Primeiro pela violência da jogada, não foi, cara. Sabe, tipo assim, diversas vezes o Nino também faz isso. Tocar no jogador não significa falta, cara. Aquela jogada ali, realmente, foi de trás pela frente, mas o encalço foi pela frente. E não foi uma periga, um claro perigo, uma clara jogada de gol. Como não ter tido disputado a bola. Ele tentou disputar a bola, só que ele não conseguiu. Claro, depois não conseguiu, não tomou cartão amarelo. Visou apenas o jogador praticando o antijogo. Pelos argumentos apresentados, o cartão vermelho era justo, independentemente dele ser ou não o último nome da defesa. Não era, cara. Tipo, esses argumentos são burros, cara. Quem viu a jogada direito, bonitinho, eu vi lá, tava lá no estádio, o argumento teu tá errado, cara. Vale lembrar que o Flamengo já venceu o Fluminense por 1-0 quando a falta aconteceu. Não muda. Tá? Não muda o cartão porque vence ou porque perde. Ter um jogador a mais em campo não era estratégia que o tricolor fosse empatar a partida. Concordo. Mas possivelmente faria o rubro-negro jogar com mais cautela. Sim. Minimizando as chances de ampliar o placar, que foi feito antes da expulsão do lateral direito Samuel Xavier. Aliás, foi até bem melhor o Samuel Xavier ser expulso, porque senão o Fluminense ia tomar 3-4. Vencer o Flamengo por 2 gols de diferença é uma tarefa complicada, mas não impossível pelo que o Fluminense já apresentou anteriormente. O grande problema é que o Diniz está preso tanto a uma situação que vai prejudicar ele no futuro. Antes da grande final, o tricolor estreia na Libertadores e vai falar lá na opinião seria técnico do Eduardo Barros, a equipe estará pronta e preparada para o peruano e para a revanche diante do... Cara, é triste, né? Ver que... Eu não vou ler o restante, mas na minha concepção é uma análise ruim e a minha análise para mim é melhor. Faltou coragem. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e desculpe pela essa análise, mas é uma análise que eu tenho que ser feita. Só são os tricolores, falou, valeu, tchau, tchau.